Glória a Deus. O que fazer diante das circunstâncias? Circunstâncias essas que muitas vezes nos traz decepções. E a única resposta firme que podemos ter convicção estão na palavra de Deus. Deus tem revelado ao seu povo o seu poder, a sua grandeza, a sua misericórdia, seus feitos no passado, no presente, que nos apontam o futuro. E muitas vezes, por ensinamentos relacionados às ideologias humanas, nós deixamos de obedecer a Deus e fracassamos. As decepções nos causam tristeza, mas como enfrentá-las de uma maneira corajosa, firme, para que possamos suportar e superar essas adversidades. Somente através da oração. Um elo de intimidade com Deus, falar com Deus, entregar a Deus, confiar a Deus toda a nossa vida. Porque se estamos vivendo, é porque a graça de Deus nos envolve de tal maneira que Ele nos concede a vida, para que através dessa vida nós possamos testificar o seu poder e a sua grandeza. Hoje vamos meditar na palavra de Deus no livro de Jeremias, capítulo 7, versículo 21 ao versículo 28, aonde tem alguns ensinamentos que nos traz a luz da palavra de Deus para podermos compreender as coisas que acontecem no cotidiano da vida, que nós possamos firmar nossos passos sobre a palavra do Senhor, nosso Deus. Está escrito assim, Jeremias capítulo 7, versículo 21 até o versículo 28. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne. Porque nunca falei a vossos pais, no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocausto ou sacrifícios. Mas isto lhes ordenei, dizendo, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. E andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Mas não ouviram, nem inclinaram os ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para diante. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias madrugando e enviando-os. Mas não me deram ouvidos, nem inclinaram os ouvidos, mas endureceram a sua cerviz e fizeram pior do que seus pais. Diriais, pois, todas essas palavras, mas não te darão ouvidos. Chamá-los-ão, mas não te responderão. E lhe dirás, uma gente é esta que não dá ouvido à voz do Senhor, seu Deus, e não aceita a correção, já pereceu a verdade, e se arrancou da sua boca. Deixarmos de ouvir e atentarmos para os ensinamentos de Deus através de Cristo Jesus nos traz grandes transtornos. E é um engano, um puro engano. Como o texto fala que antigamente o povo de Israel se reunia com holocaustos, sacrifícios, porém não era isso que agradava a Deus. Não era aquelas ofertas, não era aqueles esforços de querer levar para Deus alguma coisa que o agradasse. E Deus simplesmente continua sendo o mesmo. Ele não se agrada de sacrifícios irregulares. Para agradarmos a Deus é estarmos em obediência, ouvindo a sua voz. E hoje, Deus continua falando através de Jesus Cristo. O que Jesus Cristo fez foi o maior testemunho de Deus para a humanidade, para dar livramento, liberdade, para que nós possamos prosseguir fiéis, justos e verdadeiros diante da palavra revelada. A palavra que se tornou carne, o verbo
que se fez carne e habitou entre nós. Foi vista a sua glória como a glória do unigênito Pai, cheio de graça e de verdade. Mas, naquela época, como no presente, as pessoas costumam levar algumas doutrinas de homens, ensinamentos que confundem outras pessoas, de fato, do que diz a palavra de Deus. E muitas pessoas gostam de apresentar holocaustos, ofertas, como um sacrifício para agradar a Deus. E tudo que Deus disse, nunca exigiu esses tipos de sacrifícios. Essas ofertas que são oferecidas a Ele de uma maneira irregular. Mas sempre o que agradou a Deus foi que o seu povo desse ouvido à sua voz e obedecesse. Mas o povo que tem um coração malvado, um coração distorcido, como diz o texto, eles têm se apartado do Senhor e têm feito muitas coisas para a glória de si mesmo, buscando os interesses e as ideologias próprias, para construir castelos, um mundo de engano, e se afastam do Senhor porque não ouvem a sua voz. Então, diante desta palavra, diante dessas circunstâncias que muitas vezes geram decepções, nos causam transtornos e nos entristecem, nós precisamos atentar para o que diz a palavra de Deus em detalhes. Porque nunca falei, disse Deus, a vossos pais, ou seja, os nossos antepassados, eu nunca falei para eles, desde o dia em que tirei eles da terra do Egito, nem lhes ordenei alguma coisa acerca de holocausto ou sacrifício. Deus nunca exigiu holocausto e sacrifício. A Bíblia está repleta que isso eram feitos no passado, holocausto e sacrifício. E Deus operou maravilhas no meio do povo. Porém, o povo esquecia dos feitos de Deus. Não davam e não dão ouvido aos efeitos de Deus, que hoje Deus fala através do seu Filho amado, o unigênito Filho de Deus, Jesus Cristo. Antigamente ele falava por meio dos profetas. Hoje ele usa também profetas, homens, para transmitir a sua palavra. Porém, a palavra de Deus é de uma maneira que seja para agradar a Ele e não para suprir nem satisfazer as nossas vontades. Importa agradar a Deus e não aos homens. Devemos temer, conforme está escrito no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 28, que diz assim: não temais aquele que mata o corpo e a alma. Aquele que pode matar o corpo e a alma, não temais. Antes, temei aquele que pode fazer perecer a alma e o corpo no inferno. Está dizendo, não devemos negar de viver a verdade e falar aos nossos semelhantes acerca desta verdade, para que não venhamos matar nosso corpo nem a nossa alma, mas sim, em obediência a Deus, guardá-lo para o dia do juízo e encontrarmos a salvação. Porque a salvação é para aqueles que perseverarem até aquele grande dia, até o fim do mundo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te ilumine, que o Senhor te guarde. Que a glória dele resplandeça sobre nossas vidas e nos traga a paz, a verdadeira paz que o mundo não pode ter, nem conhece, mas nós conhecemos porque habita em nós. É a direção do Espírito Santo de Deus que nós devemos andar em espírito, ouvindo a voz de Deus e obedecendo. Amém? Que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vocês podem perceber, hoje eu dei algumas gaguejadas, algumas dificuldades para falar nas palavras, mas eu creio que essa mensagem é poderosa, tremenda, que muitas vezes a gente até se sente impactado e sentimos esse tipo de circunstância que acontece quando nós queremos verdadeiramente falar a verdade. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Nós somos o ministério, o princípio é TEME, Trabalho Evangélico, Missão Eterna, divulgando a palavra de Deus. Amém. Compartilhe. Vidas precisam ser alcançadas.